Estamos de volta ao programa Meio de Campo na TV Unifev, canal digital 53.1 para toda a nossa região. Hoje falando de futebol, os primeiros blocos aí falamos sobre o futsal e o futebol de campo de Votuporanga, como é que foi a participação nos jogos regionais. Recebemos no primeiro bloco o Caio, e no segundo o Felipe, também o treinador o Pigmeu. E agora a gente vai trocar o chip, mudar um pouco a fita, para falar do Campeonato Brasileiro de Profissionais, passar os resultados da rodada, a 17ª rodada, que se iniciou no sábado. O São Paulo venceu o Botafogo por 4-3, jogão de bola, uma das partidas mais emocionantes da temporada até aqui, lá no estádio Newton Santos. O São Paulo, com o Hernanes de volta, conseguiu aí, não se abateu, esteve atrás do placar, conseguiu virar o jogo 4-3, uma grande vitória, e depois de 6 rodadas, sai da zona de rebaixamento. Depois da eliminação na Copa do Brasil, o Palmeiras voltou a jogar em casa, no Allianz Parque, fez 2-0 no Avaí, Atlético Goianiense 2-1 na Chapecoense. O clássico das multidões, como é conhecido, o Corinthians empatou em 1-1 com o Flamengo, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse jogo. Atlético Mineiro fez 2-0 no Coritiba, Coritiba está só que cai na tabela, beirando a zona de rebaixamento. Sport 3-1 no Bahia, Cruzeiro e Vitória 0-0, e o Santos empatou aí com o Grêmio em 1-1. Na segunda-feira ainda tem o Vasco com o Atlético Paranaense, e um jogo que foi anulado, né? Anulado não, foi transferido, né? Foi cancelado, vai ser realizado no dia 9 de agosto, entre Ponte Preta e Fluminense, por conta aí da morte do filho do treinador Abel Braga, né? E aí a CBF optou por cancelar esse jogo, o treinador do Fluminense aí vivendo esse momento terrível. E também, notícia triste do final de semana, o treinador da Penapolense perdeu aí 2 filhos e um sobrinho em um acidente de trânsito aqui no interior de São Paulo também. Tragédias aí envolvendo treinadores profissionais do futebol. Com esses resultados, ainda rodada incompleta, né? Mas o Corinthians chegou aos 41 pontos, em segundo o Grêmio com 33, ainda tem 8 pontos de diferença. O Santos é o terceiro com 31. O Palmeiras aparece na quarta colocação com 29. O Flamengo, 29, também é o quinto. E o Sport, o último time aí na zona de classificação para a Libertadores. E dos paulistas, depois vem a Ponte Preta com 21 pontos na 11ª posição. O São Paulo, 15º, saiu da zona de rebaixamento com 19 pontos ganhos. Tá aí. Pelo menos nessa rodada o São Paulo dá uma respirada, né? Dá uma aliviada fora da zona de rebaixamento. Campeonato que tem vários jogos agora no meio de semana, a rodada completa. Nesta quarta-feira o Sport joga contra o Fluminense, fica a expectativa com relação ao treinador, 7h30 da noite, mesmo horário Chapecoense e Bahia. Atlético Mineiro e Corinthians jogam na quarta às 9 horas, torcedor do Corinthians, então anote aí, 9 horas nessa quarta-feira. Mesmo horário Vitória e Ponte Preta, às 9h45 Botafogo e Palmeiras, Santos e Flamengo. O Santos pegou uma sequência aí também difícil, hein? Joga contra o Flamengo e joga na Vila, né? Teve a recente eliminação na Copa do Brasil, que o Santos está contestando aí, diz que teve interferência externa, aliás, bem esquisito, né, aquele lance lá. E se encontra com o Flamengo de novo na Vila Belmiro. Fica a expectativa aí desse jogo também. Atlético Goianiense e Grêmio. E na quinta-feira tem São Paulo e Coritiba, Atlético Paranaense e Avaí, e Vasco e Cruzeiro. Essa é a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos aqui dividir um pouco os assuntos. Primeiro vamos falar sobre o Corinthians. O Felipe é corintiano, né, Felipe? Sim. Você acha que aquele gol lá, não tem como falar, né? 3 metros quase o Jô estava atrás, mas eu acho que não foi esse lance que o Bandeirinha ergueu a mão, não. Se não me engano, foi o Maicon que passou para cruzar a bola para o Jô. Eu acho que no primeiro lance, porque o segundo não teve como. Você chegou a ver o lance, meu? Eu não vi. Foi? Depois teve tirateiba lá, o Jô... Eu só sei que a anulação, quem anulou mesmo, se você for ver, na verdade, foi o repórter da Globo. Não, isso daí no jogo a gente vai falar disso daí também, no jogo contra o Santos. Contra o Santos. É Mas a gente vai falar disso também.
Agora, você chegou a ver o lance, ô Felipe? Ainda não. Rapaz do céu, mas tá aí. Porque agora esse 3 lance... metros, simplesmente, Então, mal esse anulado. lance do impedimento, agora você tem que, pode ter 3, 4 impedidos, você tem que esperar a bola chegar no atleta. Exatamente. No jogador, fica difícil pro Bandeira, cara. É difícil. Eu também Fica acho. muito difícil, fica cara. confuso, fica confuso. Antigamente era mais fácil, cara. Tipo, olhou, a bola foi... É. Sim, também concordo. E o Corinthians, 12 minutos do primeiro tempo, fez esse gol, foi anulado. Não se abateu, ao contrário, o Flamengo se abateu porque tomou o gol de um jeito tão envolvente. O Corinthians tocou tão bem a bola, assim, e o Jô ficou na cara do gol ali, que o Flamengo que sentiu o gol. Ao invés do Corinthians, que teve o gol anulado, sentiu o baque, quem sentiu foi o Flamengo. E o Corinthians chegou, logo depois, no primeiro gol, uma jogada também com o Jô. Agora, no segundo tempo, mudou tudo. O Flamengo foi... Tudo que o Corinthians fez de certo até hoje no campeonato, no segundo tempo não conseguiu fazer. O Flamengo adiantou marcação, roubava a bola, o Corinthians errava passe. E aí o Flamengo teve chances, até que fez o gol de empate. Poderia ter virado o jogo. Não sei qual que foi o atleta lá. O Diego teve uma bola ali, ele e o goleiro, assim. É que ele bateu de chapa de pé, em vez de ele bater no meio da bola, ele pegou embaixo. Aí a bola subiu demais. Bom, mas e o Jô depois teve uma chance também que... É aquela coisa, qualquer jogador ali, você ficaria tranquilo, vai chutar longe, vai chutar fraco. O jogador do Corinthians pega a bola, pode ser em diagonal, pode ser de entrada da área, vai chutar pro gol, você pode ter certeza. E olha, se o Diego Alves, que é o novo goleiro do Flamengo, não tivesse esperto, o Corinthians ia ter vencido o jogo, mas se mantém invicto aí, uma marca impressionante. O Palmeiras venceu o Avaí, mas tem a polêmica do Felipe Melo, né? Torcedor se divide, né? Tem gente que gosta, né? Tem gente que pensa que o treinador, ninguém melhor que o treinador para decidir esse tipo de coisa. Pigmeu, você com a voz da experiência, o Cuca não ia ser à toa, né? Ele, com certeza, ele mediu muita coisa para chegar num ponto de ter que falar, ó, não quero que você jogue no meu time. Com certeza, e eu falo que ele fez a escolha certa. Por quê? Porque ele é muito indisciplinado fora de campo, cara. Ele é aquilo que eu te falei para você aqui da imprensa, a imprensa lá. Acontece muitas coisas ali que se a gente tá na internet, tudo a gente vê, cara. Você vê a briga, o rolo que ele apronta nos treinos. Muita falação, muita falação, muito converseiro. Então, isso daí a imprensa cobre muito. E aí hoje, uma coisa pequena, às vezes vira uma coisa grande. Exatamente. Então, é um jogador que estraga o grupo. É como aconteceu até na questão da Libertadores com os uruguaios, né? Uma declaração que por mais que você fale, mas não foi bem o que ele quis dizer, não foi direto para os caras do Peñarol, mas causou um problema tão gigantesco. Mas é verdade. Né? E minha opinião particular, ele como jogador, né, é um cara que dá o sangue, o torcedor do Palmeiras gosta dele no geral, por conta disso, que hoje é até difícil ver isso, um cara que entra em campo e ganha lá seus milhares, seus milhões, e que se doa realmente ao time, que a gente vê ele, né, se jogando no chão. Com certeza. O Felipe Melo tem isso, só que tem o outro lado, que é o lado exagerado, né, que eu acho, que infelizmente aí prejudica. Eu queria uma passagem melhor aí dele pelo Palmeiras, eu acho que o caminho dele vai ser o Flamengo. E ainda falando do Campeonato Brasileiro, vamos falar do Santos, né, que nesse meio de semana joga contra o Flamengo na Vila, assim como foi semana passada pela Copa do Brasil, teve toda uma polêmica. O Flamengo questionando, o Santos questionando que teve interferência externa aí, um pênalti do Hever num atacante do Santos. Eu acho que foi pênalti, viu o lance, mas é polêmico, tem gente que acha que tocou a bola, enfim. Tocou a bola, então não deveria ser marcado. É polêmico o lance, mas o fato é que o juiz marcou o pênalti. 1 minuto depois, foi chamado pelo quarto árbitro, estava à distância lá no meio do campo, longe, e falou alguma coisa no ouvido dele, e ele falou, não, foi escanteio. O Santos pediu a anulação do jogo, pediu a penalidade para o trio de arbitragem, e que o repórter Eric Faria, da Rede Globo, ele que seria o dedo duro, ele que teria falado, opa, peraí, vi pela televisão aqui, ó, quarto árbitro, avisa lá que não foi pênalti. É polêmica, né, Pigmeu? É polêmica. Porque a gente está comentando aqui, o futebol tem muita coisa, uso de imagem, questão de regra que muda toda hora, aí, o impedimento, como é que funciona, o pênalti. Então fica meio confuso, né? É igual vou te fazer uma pergunta para você, o que é aquele quarto, aquele árbitro que fica atrás do gol, fica fazendo o quê ali? Nunca agiu fazendo nada. Nada. E quando tem um lance duvidoso,
Ele esconde, cara, ele não... Assim, exatamente. Você entendeu? A FIFA está fazendo os testes aí de uso de imagem. No voleibol, Já tem. deu certo. Deu certo. Foi, sabe, no futebol, eu acho que é complicado, né? Teve aí recentemente a Copa das Confederações, que alguns lances capitais do jogo, assim, tipo impedimento, tipo... É legal você ver assim, né? Mas eu acho que deveria ser mais ágil. E aí fica estranho, né? Porque outros lances importantes do jogo não pedem e, enfim, ainda está em teste. Igual no ainda. vôlei é o quê? É um desafio, né, que eles pedem. Então é um desafio. Tive uma É dúvida. um desafio só que tem por tempo? Tem um limite, Um limite, né? então. Um limite para É cada só time. colocar um limite só, né? E aí o time pede, né? Então é isso, né? Ainda tem que se adequar aí. Mas nesse caso, o que eu penso? Enquanto não é oficializado, qualquer tipo de interferência aí, e o estranho é que o Flamengo é sempre beneficiado com isso, né? Acho que, se não me engano, é o terceiro ou quarto jogo que tem esse tipo de situação estranha e o pessoal acusa que alguém viu na televisão e avisou, e justamente quando o Flamengo ia ser prejudicado. E para terminar aqui o assunto do Campeonato Brasileiro, São Paulo, né, uma grande vitória, né, Pigmeu? Com certeza, uma grande vitória e... Você acha que eu nunca tive dúvida, eu sempre falei aqui, ó, o São Paulo não cai, por conta do próprio, é uma questão apenas de organizar o que tem. Eu não vejo o São Paulo com elenco, por mais que assim, não tem algumas peças que falham, mas com elenco para ser baixado não. Eu acho que voltando na era o Rogério Ceni, acho que ele fez uns negócios muito errados. Ele tinha que primeiro, sei lá, ser diretor, ou sei lá, colocar o trabalho dele um pouco mais em prática para depois desenvolver como treinador. Igual o do Corinthians ali, como é que ele chama o treinador do Corinthians? Você vê, quem foi lá para fora aperfeiçoar cada vez mais foi o Tite. Aí o que ele fez? Ele pegou tudo aquilo, o aperfeiçoamento do Tite ali como auxiliar técnico, e hoje em dia, posso falar um negócio pra você? É a mesma coisa se o Tite estivesse ali no Corinthians. Exatamente. É a mesma coisa. E, ô Pigmeu, também eu acho que esse Campeonato Brasileiro está muito nivelado por baixo. Vou te falar o porquê. O primeiro time fora da zona da Libertadores, no momento é o Botafogo, tem 24 pontos. E o primeiro time da zona de rebaixamento tem 17. Ou seja, 7 pontos de diferença entre a zona de rebaixamento e a zona de classificação para Libertadores. Ou seja, tudo pode mudar muito rápido, Com né? certeza. Então, tipo, agora, na minha opinião, o que não vai mudar e que jamais vai mudar é o Corinthians é campeão já, não tem como tirar. Difícil quebrar nesse ritmo. Não é difícil. Sabe por que é difícil? Porque o Corinthians está seguindo um nível assim, ele não está perdendo o jogo. Ele está ganhando. Os outros podem até ganhar, mas só que ele está ganhando. Ô, Felipe, você fica feliz de ouvir isso, né? Muito. Tá feliz da vida. Aliás, o Cristiano tá tendo um 2017 bom demais, né? O título paulista deu aquela confiança, né, que talvez no início da temporada o elenco do Corinthians não tinha. E o Carille montou uma máquina. O Corinthians hoje é uma máquina de jogar bola, uma eficiência ofensiva, coisa de louco. Todo jogador que entra é incrível, né? Você olha assim e você fala, gente, mas como que tem uma perfeição em movimentação, sabe, chute a gol. Com certeza. O Corinthians é um time e a marcação muito forte, todo mundo se aplicando. Você sabe por que as linhas na frente do goleiro ali fazem, a princípio, 2 linhas de 4, mas tem momento do jogo ali que todo mundo faz a volta, os atacantes, todo mundo recua atrás da meia-lua ali, enfim, o Corinthians às vezes até jogando em casa com essa formação. Eu vou te falar um pouco também dessa mudança aí. Se você pegar o time do Corinthians hoje, ninguém ganha acima de ninguém, né? Você pode ver que o nível salarial é quase tipo o mesmo de todo mundo. Porque aí que tá. Eu acho que deve ter tido um pacto entre os jogadores e quem vai ganhar com isso são eles mesmos, né? Vai terminar a temporada, jogadores que ninguém conhecia, como o Guilherme Arana, por exemplo, vai ser negociado a peso de ouro, né? Por conta de todo o esforço que ele mostrou durante a temporada. A dupla de zaga, o Balbuena e o Pablo, né, que está machucado, vão estar querendo. O Balbuena é paraguai, mas o Pablo vão estar comentando dele de seleção brasileira, que até o inío da temporada ninguém conhecia, veio do Bordeaux. Ninguém sabia quem que era. Mas tá certo. Eu também acho que. E a revelação, né? O Pedrinho, né? Pedrinho entra, a torcida pede ele entra e faz gol. Fez gol contra o Patriotas e jogando bem. Perigoso, um jogador que até então, né, desconhecido, né, prata da casa.
É o Corinthians aí, o Cássio dando volta por cima, também já sendo mencionado aí para a seleção brasileira. Tá aí, é o trabalho que, com a cara do Tite, né, mas que agora tem um novo treinador aí, que é a mesma filosofia. É o que o Tite está fazendo com a seleção brasileira. Mesma coisa. Mesma coisinha. Organizou marcação, organizou ataque, deixa o bote armado, tá com o Neymar para correr, tá com o Coutinho, tá com chute a gol, recurso pela lateral, enfim, um time com muitas soluções. O programa Meio de Campo tá terminando, o papo estava muito bom, né? Falar de futebol a gente gosta bastante. Gostaria de agradecer pela presença do Caio, falou com a gente no primeiro bloco, também do Felipe do Pigmeu. Felipe, fica à vontade, se quiser mandar teu alô. O pessoal lá em casa tá assistindo, tá aguardando esse momento. Eu queria mandar um abração pro meu pai e pra minha madrasta e meu irmão que tá lá assistindo. Beleza. Pigmeu? Se eu não mandar um abraço pro pessoal do WhatsApp lá da Série A2 lá, do Ortega, do pessoal lá, eles aí. Eu quero mandar um abraço para todo o pessoal que eles vai estar vendo o programa aí, para todo o pessoal aí que confia, acredita no trabalho da gente, e dizer para todos os garotos aí, a partir de 5 anos acima, vão procurar um esporte para fazer, porque é o essencial, e é aquele lema, onde há lugar para o esporte não sobra espaço para as drogas, e a Secretaria de Esportes, através do secretário Mineiro, tem várias modalidades, tem mais de 3 mil alunos lá. Só você procurar uma modalidade lá para você participar e tudo vai dar certo na tua vida. Deus no controle de tudo. E Deus no controle de tudo. Tá certo. Esse é o Pigmeu. Pigmeu, sempre um prazer receber você aqui no programa. Obrigado. Que venha mais vezes, sempre aí com o pessoal. Porta aberta. Espero que daqui a um tempinho a gente volte a falar aqui da escolinha de futebol. Obrigado você também que acompanhou a gente. Você pode rever esse e outros programas na fanpage da TV Unifev no Facebook. A gente volta na quinta-feira com o programa Meio de Campo inédito. Tchau, tchau. Para